Na beiradinha da janela ele fitava aquela altura toda, recuava, botava as minúsculas patas na borda mais uma vez, recuava. E assim ficou por um bom tempo. Era um arremedo, um quase nadinha de tentativa, mas aos poucos ele se aproximava do espaço vazio necessário para que suas asas se abrissem completamente pela primeira vez. Esse é um dos trechos do livro Aprendendo a Voar, primeira obra, digamos assim, recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e em Porto Alegre também, pela Fabiana Dias, com ilustrações de Gil e Doug, conhecidíssimos ilustradores locais. E a Fabiana nos brinda com a sua presença. Quero te cumprimentar, Café com Letras desta semana. Tudo bem, Fábio? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês para contar um pouquinho mais do livro. Primeiro eu gostaria que tu começasses explicando como é que se deu a origem da história. Aqui na epígrafe nós temos praticamente uma dedicatória à Laura, Sim. Que é a tua filha, e depois a gente consegue associar no decorrer da história isso. Que, digamos assim, te inspirou para essa história que pega ali um período de férias, em família, e aí pressupõe-se, então, os pais com filhos pequenos ainda, indo veranear, aquela história toda. Como que começou, então, primeiro a experiência familiar e aí depois a idealização em livro? Na verdade, a experiência familiar começou antes da Laura. Quando eu vivenciei essa situação com o pássaro, faz mais de 15 anos, a Laura não tinha nascido ainda. Mais tarde, na verdade, ainda quando eu estava vivenciando essa cena, né, salvando o passarinho do que tinha ocorrido, eu me dava conta já de que era uma história muito bonita, que em algum momento eu ia gostar eu precisaria relatar ela. Era quase que uma obrigação, né, ter presenciado aquilo e me ocorreu isso, então, há mais de 15 anos, né, que eu um dia colocasse isso num livro. Claro que depois da Laura, a gente entra mais no universo da literatura infantil, quando tem filhos pequenos, né? Então, eu fui entrando mais, conhecendo mais os livros e foi ficando mais presente essa ideia de fazer essa narrativa, né? De resgatar a história, então, muitos anos depois, colocar no papel. E foi o que aconteceu, né? Então... A ideia de contar a história. Como é que foi a experiência, então, de fato? Foste à praia e aí... Eu já era adulta. Sim. Fomos à praia, não me lembro se era o veraneio todo ou alguns dias, e quando nós chegamos... Que era? Era Torres. Ah, Torres. Até esse final de semana, no feriado, a gente esteve de volta lá e passei na frente do edifício e me lembrei de toda a situação, né, do que tinha acontecido. Foi bem bacana, assim, essa experiência. Nós chegamos lá para passar uns dias... Foi logo após o inverno, e acontece aquilo que acontece em muitas casas. Os passarinhos durante o inverno fazem ninho na tubulação, né? Eles entram por fora e ficam acomodados na tubulação. Quando a gente ligou o chuveiro, e enfim, o aquecedor fez o fogo para aquecer, daí a gente escutou, eu acabei escutando, né, os passarinhos piando, fazendo barulheira típica. Daí que começou a história toda, né? A gente resgatar, abrimos a tubulação toda, tiramos os passarinhos, né? Com a palha toda que estava em volta da tubulação. Daí começou o resgate, de fato, né? Cuidar, eles eram muito pequenininhos, cuidar para que eles conseguissem ir crescendo ao longo dos dias para viverem, né? Conseguirem viver, conseguirem voar. Tu já estás contando parte do início da história do livro. Isso aí. Eu vou pedir que a nossa produção vá pegando, porque as ilustrações são muito, muito boas. O Doug e a Gil e o Doug, a Gil e o Doug, sempre tem essa combinação. Eles já entraram aqui no programa de diversas formas, nunca participando no Café com Letras pessoalmente, já participaram de outros programas aqui da TV Câmara, mas muitos livros com ilustrações deles... Sim. Estiveram aqui, agora é o caso novamente. Aqui nós temos aquela situação clássica aqui, ó, o carro, digamos assim, descendo a serra ali, a rota, a nossa serra, a rota do sol mesmo. Eles fizeram exatamente a rota do sol. Isso aí. Fizeram de fato aqui, tá? Ele é bem regional mesmo. Eu estou me valendo da nossa tela de retorno aqui para acompanhar o passar das ilustrações mesmo. Aqui temos o encontro, então, do ninho do pássaro em meio à tubulação, aqueles olhos arregalados das crianças ali procurando. Desliga a água do chuveiro para não matar o passarinho.
aquela história toda, e aqui vai passando já pegando os passarinhos filhotes. Depois a conotação em si, e aí pega o início do livro, quando eu estava tratando, principalmente ali na abertura, que é o aprender a voar, né? Tem um ninho, salva os passarinhos e tal. Tu chegaste a essa correlação entre a tua própria experiência, depois contar a história para os filhos e o livro, ela permanece de acordo com o enredo da história, ou a partir história real? Da história real e claro, e do que está contado no livro, ou em dado momento teve essa experiência, deu, e a partir de agora o que está no livro é ficção. Como é que se dá essa correlação? Não, ele é bastante fiel ao que aconteceu. Uhum. Claro que muito do que aconteceu um pouco era a minha imaginação, né? Tem um momento onde eu me lembro disso claramente, imaginava o que o passarinho estava pensando, essa frase que tu leu ali, né? O que o passarinho estaria pensando naquele momento, naquele segundo antes do salto. Então, isso tudo foi muito, muito de fato o que aconteceu no momento. O que é um pouco mais ficção é aquela cena da despedida no final, né? Onde entra um pouco num relato de ele, depois que saltou, eu nunca mais vi o passarinho. E tem uma finalização onde a gente se despede, onde eu vejo ele de novo na praia voando com o bando, né? Então isso entrou um pouquinho mais na ficção, mas até ali, que é de fato a última página, ele é um relato bastante fiel das cenas que foram transcorrendo ao longo dos dias. Que é uma cena clássica de praia, assim, principalmente aquele final de tarde, quando tem aquelas revoadas, né, de andorinhas, de pássaros. Uns lá acabam... Eu morei um tempo em Capão da Canoa, então tem essa visão bem nítida, assim. Uns descem, vão lá, com o bico, pegam tatuíras, né, e isso tal. Aí. Então, uma cena muito nossa aqui de litoral e de começo de verão, ou entrada de primavera, na verdade, né? E outro aspecto que eu gostaria de te perguntar, a conotação do voo em si. Uhum. Há um trabalho muito grande no decorrer do livro, evidentemente que não é a primeira obra que se dedicou a isso. Sempre se diz, meu filho tem que aprender a voar sozinho, ou meu filho agora está voando, ou está andando por pernas próprias. Sim, sempre a metáfora do voo. A metáfora do voo, aqueles ditados populares, o gaúcho gosta de usar muito isso também, mas que de certo modo funciona e tem uma razão de ser. Sim. E isso ocupa umas boas páginas do livro, essa discussão do voo do pássaro, mas que não fica restrito só nisso, né? Deixa uma conotação bem aberta, né? Sim. Ele tem um momento que é esse momento do voo. Para mim, ele é o mais bonito da cena real, né? Ele foi, de fato, o que mais me chamou a atenção, o que me inspirou a escrever. Mas ele não é um livro sobre o voo ou sobre o salto. Ele é um livro que vai contando todo esse imaginário do que é um cuidado com o animal, com a observação mesmo de o que acontece com um pássaro um dia depois do outro e o que acontece com a mãe que retorna para olhar o que aconteceu com os dois filhotes. Então, não é só um livro sobre essa metáfora do voo ou sobre como foi o voo real, né? Ele é uma parte muito importante, mas não é um enredo sobre, né, ou apenas sobre isso. E outra, tu conferes também um sentimento aos animais, né? Aqui lembrando, falando da história contigo sobre o teu livro, tem aquele filme clássico que ganhou vários Oscars, principalmente de efeitos especiais, há alguns anos, As Aventuras de Pi, e que há uma relação muito grande entre um menino indiano com um tigre, se eu não estou enganado. Em dado momento lá, ele imagina que vai ter uma gratidão do tigre e o tigre simplesmente... Eu não sei se é um tigre ou um leopardo, mas enfim, um felino. Ele imagina que vai ter a gratidão desse animal, ele simplesmente vira as costas e entra pela selva. E o menino fica um tanto decepcionado, assim. Aqui tu conferes um sentimento e até uma certa reciprocidade entre, digamos assim, as crianças e os animais, né? Eu acho que essa é a parte da imaginação, né? Essa é a parte que a gente quer colorir um pouco nessa questão da relação e da reciprocidade, mas de fato eu acho que o passarinho, eles têm o ritmo deles, né? Eles não dependem absolutamente de nós. Naquele momento, sim, era um pouco de
recolocar ele num lugar que ele pudesse seguir, mas eu acho que isso a gente acaba floreando um pouquinho, né? Ou imaginando muito além do que de fato é o bicho em si, né? Eu acho que tem situações com animais que a gente fica querendo imaginar. Hoje tem muito, né, isso muitas pessoas gostam de um pet, de ter o animal em casa, tem a reciprocidade, mas a gente acaba, eu acho que, buscando muito mais um vínculo que é uma necessidade nossa do que, de fato, o animal precisar de nós, principalmente um animal como um passarinho, né? Ele tem a vida dele, ele deu o salto dele e ele, de fato, não olhou para trás. Digamos, a domestificação de um passarinho, melhor dizendo, agrediria o seu status natural passarinho, certamente, né? Tem alguns animais que eu acho que se prestam mais a serem domesticados, mas um animal como um passarinho, ele não. Como é que se deu o entrosamento com os ilustradores aqui? Não quer demais dizer o Gil e o... A Gil e o Doug. A Gil e o Doug. Eu sempre me confundo. Até a propósito aqui, numa das fotos, deixa eu ver onde é que vai estar. Eles aparecem até com o rosto mesclado. Sim, aqui. Isso. Vamos falar o nome adequado. Giovanna Mazzocchi e Douglas Trancoso. Eles estão com a face aqui meio a meio. E aí, por isso que tem essa brincadeira, a Gil e o Doug. E aqui a Fabiana, bom, que já está conosco. Aí não precisa maiores detalhes da foto em si. Como é que se deu o entrosamento com eles nas ilustrações? Nós temos ilustrações muito vistosas, as páginas têm um tamanho interessante. Ao mesmo tempo, há uma grande quantidade de texto. Tu escreves bastante. Não necessariamente detalhando as ilustrações. A história é contada, as ilustrações seguem o seu curso junto com o texto, mas há um interesse grande em escrever bastante, em comparação com outros livros de história infantil. Isso é sempre questionável, vai do ponto de vista de cada um. Uns vão achar que tem que ter mais texto, outros vão dizer que tem que ter menos, por aí afora. Mas, enfim, como é que se deu o teu critério de escrever e a relação com os ilustradores? Essa costura, essa trama que foi acontecendo ao longo da produção do livro, ela foi muito gostosa, foi a melhor parte do voo, né? Eu sempre digo que eles foram um presente. O voo do autor. Eles foram presente na produção do livro, foi muito bom trabalhar com eles o tempo todo. Eu me lembro da primeira frase, uma das primeiras frases que a Gil colocou logo que a gente se conheceu. Foi o Guilherme que nos apresentou e ele disse, eles são o casal mais bacana do mundo. E eu fiquei muito curiosa para conhecê-los. E na primeira vez que nós falamos, a Gil disse, a ilustração, ela tem que deixar um espaço para a criança imaginar. Não pode ser uma ilustração pronta que seja literalmente o que diz o texto. Ela tem que ser uma ilustração que brinca com o texto, que vai seguindo o fluxo do texto, mas que deixa também espaço para a criança imaginar junto e brincar junto, né? Então, eu acho que foi muito essa a trama que foi se dando ao longo da produção. De fato, quando eles começaram a desenhar, eu não participei mais, eles me apresentaram no final os desenhos. Eu confiei totalmente no traço deles e na forma como eles colocaram que iam seguir a lógica da ilustração, e foi uma surpresa no final, assim, quando eles tiveram, né, o conteúdo praticamente pronto. Só mudamos depois alguns detalhes ou tons de cor, ou, se eu não me lembro, foi só tons mesmo que a gente mudou na produção final. E foi muito essa brincadeira juntos, assim, de eles entenderem o texto. Eles se identificaram muito com o texto no início e depois propuseram as imagens que eles acharam que mais, enfim, acompanhariam esse universo infantil do ler e brincar junto com a imagem. Tanto que elas são imagens que deixam um espaço de fato para criar, né? No que diz respeito à produção textual, é o teu primeiro livro. Como foi lidar com isso? Porque quem escreve sempre acha que precisa colocar um pouco mais. Eu, pelo menos que venho do jornalismo, depois é uma briga para ter que cortar, limpar, né? Chega uma hora que nós cortamos e pronto, mas o texto literário ele ainda tem mais peculiaridades, ainda mais na medida em que tu citas aqui que esperaste pelas ilustrações num outro momento, ou seja, já havia o texto.
Então, não houve também da tua parte uma certa angústia, daqui a pouco no casamento disso, hoje também adaptar parte do texto às ilustrações? Não, no meu caso não teve angústia nenhuma, justamente porque quando nós nos conhecemos, teve um ajuste tão fino de como a gente percebeu o texto, de como eles, enfim, também fizeram a leitura deles e se identificaram, enfim, né, com a forma da escrita, que eu não fiquei absolutamente angustiada para ver as ilustrações e ver se elas casavam ou não casavam. Então isso foi muito, muito tranquilo. Não chegou a ser nenhum capítulo assim de estresse, pelo contrário, foi só a parte boa. Como nós sempre fizemos no Café com Letras, então vamos dar um tempo no nosso bate-papo sobre Aprendendo a Voar, a obra foco da edição desta semana, e vamos chamar então a vinheta para as dicas do autor. Roda aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui a Fabiana Dias, vamos pedir que a Fabiana compartilhe com quem nos acompanha neste momento livros, autores, publicações que por um motivo ou outro tu acredites que quem está nos acompanhando deva acompanhar, ou se já leu, que se familiarize um pouco mais. O espaço continua contigo. Ok. Eu vou ficar no universo de literatura infantil, então, já que é o que nós estamos tratando. Tem um livro que, bom, o meu favorito com a Laura, que a gente lê e já decorou, é O Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, né? Se eu não me engano, tá com... Laura é a tua filha. A Laura, minha filha. Então, esse é o nosso favorito número 1 disparado, apesar de ela ter me dito que agora o meu é o favorito dela. Mas tem um outro também que eu me lembrei que a gente gosta muito, que é uma leitura sonoramente ela é muito gostosa, chama Piolho na Rapunzel, do Léo Cunha. Isso, do Léo Cunha. Também é uma dica que eu deixo para as crianças e mães e pais lerem junto, que ele é um livro divertido, ele é um livro gostoso de... Que maior proveito tu acreditas que seja possível tirar desses livros de história infanto-juvenil? Tu citaste aqui alguns autores razoavelmente conhecidos, terminando leitura entre pai e filho. Que aproveitamento tu acreditas que possa ser tirado disso? Eu acho que o aproveitar é o momento de estar junto e brincar um pouco com a sonoridade do texto. Esse é o melhor proveito, né, de um tempo juntos, tendo contato com literatura, com o som que essas palavras vão montando e com a brincadeira que dá, né? Esse Piolho na Rapunzel, ele é divertidíssimo, a gente ficava imaginando tal... Né, os poemas, né, cada um tinha um bicho diferente, então eu acho que o proveito é justamente esse de poder estar junto e ter esse estímulo que é tão diferente dos estímulos que a gente tem ao longo do dia, que são de fato estímulos mais técnicos ou mais organizados, ou né, tem que 1 mais 1 é 2 e vai para a aula e tem a rotina do dia. Eu acho que quando a gente senta para ler, dá para brincar, ele é um momento totalmente diferente. O que uma criança entende do Piolho na Rapunzel, a outra criança vai imaginar de um jeito totalmente diferente. Os pais também vão ter uma outra vivência do que era Rapunzel para nós nos originais da Rapunzel. Então, acho que essa brincadeira é o melhor proveito, né? O que um livro provoca na gente que a gente não tinha pensado antes, ou não tinha se sentido, enfim, acessado antes, né? Ou na própria praia, quando nós comentávamos lá no início das conotações do Aprender a Voar do livro, quantas pessoas eventualmente estão passando veraneio, de férias, ou um final de semana na praia, vão lá tomar um chimarrão, ou tomar um banho de mar, ou fazer uma corrida. Será que param para contemplar ali aquelas andorinhas, aqueles passarinhos que vão lá, pegam as tatuíras, como eu falei, e fazem o voo, daqui a pouco voltam, e aí na tua conotação lá, a criança chega a acreditar, olha, esse passarinho veio aqui me agradeceu, porque eu ajudei a voar. Será que as pessoas se dedicam ali segundos, minutos a isso, né? Também tem essa graça, né? Sim, eu acho que isso foi alguém me perguntou ao longo dessas conversas sobre o livro, sobre o que tinha de contemporâneo, enfim, né? E eu me dei conta de que, como foi há mais de 15 anos, a gente não estava ainda no auge de internet, sim, mas não tanto isso dos aplicativos e de estar com o celular na mão o tempo inteiro. Eu até fiquei me perguntando se eu tivesse com o celular naquele dia, eu provavelmente ia ter perdido
né, de escutar os passarinhos iam morrer, enfim, queimados, eu não ia ter me dado conta, né? Ou ia ter salvado os passarinhos e não ia ter acompanhado ao longo dos dias todo o vai e vem, porque a gente está muito imerso hoje nessas coisas, né, que estão mais na mão e na tecnologia, e eu acho que nós perdemos muito essa condição de observar, simplesmente tomando um chimarrão, observar, enfim, nossa, milhares de coisas que a natureza apresenta todo dia e estão né, nos escapando hoje. A gente está olhando para o celular na mão. Ou há aquela preocupação extrema com o registro, vamos supor, Sim. o sujeito vê uma cena muito bonita na beira da praia, e daí eles estão muito mais preocupados em fazer a foto e o vídeo do que necessariamente curtir o momento. Exato. Ao mesmo tempo também, se não fizer o registro, aí também só fica na memória, não tem aquela recordação. É um brete que eu te confesso que eu também volto e meia. Sim, especialmente para o jornalista, né? O jornalista precisa ter um pouco mais de informação e registro, mas eu acho que também foi daí o registro na história, né? Porque se eu não tivesse escrito ela, talvez eu contasse para os meus netos, eu não tinha contado para a Laura ainda. Então, acho que é um tipo de registro diferente que a gente pode fazer quando observa algo, tentar escrever um pouquinho do que aconteceu, né? Tá tão fácil hoje registrar com fotografia, mas às vezes a gente tira tanta foto e nem olha de novo. Né? O registro, às vezes, escrevendo ou relatando, mesmo que seja um relato simples do que aconteceu, às vezes nos conecta com a cena de uma outra maneira. Nessa reta final do programa, faz algumas semanas... tu tens feito alguns lançamentos, eu citei na abertura do nosso bate-papo, desculpa, e houve uma inserção grande de exemplares nas escolas. Como que tem sido essa relação com as crianças, os alunos, os professores de modo geral? Simplesmente foram os exemplares, tu tens feito conversas no ambiente escolar? Como que tem se dado, então, a tua relação com o ambiente escolar e a própria apresentação do livro nos colégios, digamos assim? Ainda é muito recente, né, Fábio? Então, foi recentemente lançado o livro. Eu não estou em contato ainda com as escolas. A rede pública recebeu exemplares, mas eu ainda não fui apresentar a obra. Isso tudo, né, retoma o ano que vem, com o novo ano. Logo no início tem que fazer essa aproximação com as escolas. Algumas escolas já estão adotando o livro como o livro indicado, né, para o ano letivo, em algumas escolas particulares, como a obra que as professoras vão acompanhar as crianças, né, de quarta e quinta série, né, que pega mais essa faixa etária. Então ainda não tem uma aproximação por ser recente. Tem só um interesse de algumas escolas já adotarem o livro como... E pelo que te falaram, vão adotar o livro com qual finalidade mais específica? Óbvio, a obra é voltada ao público infanto-juvenil, ok? Mas que ponto da obra que tem chamado mais atenção que daqui a pouco os professores olharam, olha, no processo educativo, essa história será importante por isso ou por aquele outro ponto? Já chegaram a te adiantar nesse sentido também? Não, nesse sentido eu estou bastante curiosa de entender qual é a intenção da escola, né, ou dos coordenadores pedagógicos de trazerem o livro e qual é a expectativa que eles têm de por onde abordar a obra, se é por esse aspecto mais da natureza ou se é... Também eu acho que tem uma questão de ser uma escritora local, né, de poder também prestigiar, tem muitos escritores na cidade, eu acho que também tem um pouco desse movimento de a gente entender o que é produzido aqui na nossa região. Esse é um material que tem o nosso litoral, né, estampado, né? Então também talvez passe por aí esse interesse. Eu imagino que tem um pouco dessa mescla, né, Fábio? Não só um aspecto. Cada professor também acaba escolhendo uma parte, né, do livro para trabalhar com os alunos. Então, nessa reta final de programa, Fabiana Dias, eu quero te agradecer imensamente mesmo. Nós ainda temos alguns minutinhos, então, de forma breve, se tu quiseres tocar num ponto que não abordamos o suficiente na tua avaliação, ou divulgar outros lançamentos, formas de acesso aos exemplares da obra, o espaço ainda é contigo, tu podes falar com uma certa calma ainda, antes do encerramento de fato do programa. Ok. Bom, o livro vocês encontram nas livrarias da cidade, né? Ele tá já disponível nas livrarias conhecidas.
O que é uma curiosidade, talvez, que eu possa compartilhar com vocês, que também foi uma pergunta que me fizeram ao longo aí das conversas, se era uma obra biográfica, se tinha a ver com algum voo meu, que fosse uma metáfora, que estampasse um pouco uma questão biográfica minha. E eu brinquei que era quase que uma biografia reversa, né? Porque depois de 15 anos, hoje eu me sinto um pouco voando, né? Num momento mais específico da minha vida, abrindo as asas para essa questão da escrita e até também quando a idade chega, a gente também vê outros voos possíveis, outras, né, formas de voar. E então eu brinco que é um pouco uma biografia reversa, né? Aconteceu antes e depois, quando eu passei a escrever, é que eu me sinto vivenciando um pouco hoje, né, o que aconteceu há mais de 15 anos, essa questão de abrir as asas, dar o primeiro salto como escritora, enfim, vivendo, né? Então é um pouquinho por aí, assim, que eu compartilho com vocês a minha vivência com essa obra, né, a minha experiência de escritora e os sentimentos que depois que a gente escreve acabam aflorando também, né? Quando se dá, digamos, o entendimento pessoal mesmo do que de fato aconteceu, e aí o compartilhamento com o leitor, e aí cada leitor vai fazer a sua própria avaliação, né? Sim. Do que lhe agrada mais, enfim, essa que é a graça da escrita mesmo, né? Sim. E cada leitor também se enxerga em um pedaço da história, né? Talvez alguém se enxergue mais na hora do susto, de estar ali atrapalhado, quase chamuscado, enquanto algum outro leitor pode se enxergar mais nesse momento do voar livre já, né? E assim como eu lendo ele hoje posso ter essa, né, que para mim fica mais presente essa questão do voo, das descobertas, né, de por onde voar, e talvez lendo ele daqui a 5 anos eu tenha outras percepções ou me enxergue em outra parte do texto, né? O texto vai. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigada a vocês todos. Foi um prazer estar compartilhando a história nesse formato. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar, então, com a Fabiana Dias, autora de Aprendendo a Voar, obra que é destaque, né, nesta edição do Café com Letras desta semana, com ilustrações, eu vou olhar aqui atrás para não errar o nome, a Giovana Mazzocchi e o Douglas Trancoso. Como sempre, também agradecemos a todos vocês pela audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.